tem regras ou princípios específicos sobre o romance real? Então, semelhantemente sobre muitos dos aspectos do romance real, a Bíblia não tem regras, mas existem muitos princípios bíblicos que se aplicam em todo aspecto de relacionamentos. Vamos estudar agora alguns princípios bíblicos, e eu não vou me alongar muito, que estão relacionados com o assunto do romance real, mas que também podem ser aplicados a muitas áreas da vida cristã. Amém? Então, vamos ver como foi o primeiro casamento, Adão e Eva, e veja os princípios bíblicos que podem ser aplicados para hoje. Por exemplo, o que Adão fez enquanto Deus preparava sua esposa? Essa resposta está em Gênesis, capítulo 2, e o versículo é o 21. Ele dormia. Você tem condições de descansar no Senhor enquanto Ele planeja toda a sua vida? Então, o princípio seria de descansar no Senhor enquanto Ele prepara o seu par ideal para o romance real. Amém? Outro princípio. Deus apenas criou uma Eva para Adão e não várias, e mandou Adão escolher entre elas qual que ele mais gostava. Não. Tem muitos princípios que podemos também aprender na vida de Rebeca, em Gênesis 24, e alguns princípios são: não seja preguiçoso, seja hospitaleiro, tenha um bom relacionamento com a sua família e muitos outros. E agora eu vou dizer alguns princípios bíblicos, não regras. 1. Amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento e com toda a sua força. Então diz, em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Isso está para romance real também. 2. Fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso se aplica também a romance real. Anotem na Bíblia. 3. Fazer tudo em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, inclusive romance real, lhes serão acrescentadas. Agora vem. Não entrar em julgo desigual. Isso está em 2 Coríntios 6, o versículo é o 14 ao 18. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Não tem nada em comum. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e se separem, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei.
e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso é um versículo para se anotar e ter para sempre na tua Bíblia. Não só para te informar, como também informar aqueles que precisam. Outro versículo, não conformar com este século, mas transformar. Já falamos sobre Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um outro versículo que vale muito na hora de ver alguém contrariado. Efésios 6, versículo de 1 a 3. Honrar e obedecer e respeitar pai e mãe. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Outro versículo que também cabe ao romance real. Não ser causa de tropeço para crentes e descrentes. 1 Coríntios 10, 32 a 33. Sei que já falei, mas é bom anotar e não esquecer. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também procuro agradar a todos e de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então, não é à toa que ele fala para você não ficar se experimentando ou experimentando outros por aí, porque você vê o seu próprio bem, mas não o bem daquele que você está saindo. Porque eles vão ser impedidos de ter salvação. E você é ousado para dar também, para levar as pessoas à salvação. Primeiramente você. Outro versículo que tem a ver em Colossenses 4, versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Esse versículo é muito importante, principalmente você que ainda não está com o seu cônjuge. Evite a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, versículo 22 diz: afastem-se de toda a forma do mal.